Assim, se eu fosse pegar e pensar, postar aí 35 anos no mercado, se você fosse se autoanalisar, assim, quais foram os três principais comportamentos que você teve para se manter vivo e bem-sucedido e crescendo e um dos maiores escritórios até hoje e tal? Quais foram os três principais comportamentos que você tem para isso? Poxa, acho que resiliência, né? Você trabalhar forte, né? Muito forte, com pensamento de longo prazo, né? Então você tem que ter constância, foco e pensar que a longo prazo não é uma coisa de curto prazo, né? Muito pé no chão, diversificar é muito importante, porque se você pega um problema no meio do caminho, se você realmente dividir os seus ovos em várias cestas, né, eu ouço isso de pessoal experiente, eu tenho muitos clientes experientes, antigos de mercado, né? Não te mata, você machuca, levanta, sacode a poeira e continua correndo, entendeu? Então, diversificação, resiliência, foco no longo prazo, comprometimento com o cliente, sabe, Thiago? Isso é fundamental, você está alinhado com o cliente, e o cliente que tem grana, ele sente isso, que você está do lado dele, entendeu? E eu vendo realmente isso, né? De estar do lado do cliente, de defender ele, de afastar ele de armadilhas, dentro do que a gente entende e respeitando o perfil, porque às vezes o cara quer tomar risco. Eu também sei tomar risco, né? Fui operador de pregão, entendo de derivativos, de renda variável, conheço as empresas. Quer tomar risco? Eu sei tomar. Mas, nos dias de hoje, com CDI a 14%, né? Você tem que orientar o cliente a ser defensivo e dobrar o capital em menos de 5 anos. Você está falando de ser um cara focado no cliente. Você tem cliente que você atende desde 90 e pouco, mesmo cliente, né? Sim, eu tenho clientes muito antigos, tá? E aí quando a pessoa pergunta qual é o teu segredo do sucesso, não é um segredo, são vários. Você tem que trabalhar e, né, ser comercial, estar ali com o cliente, mas tenho vários clientes que estão comigo há 30 anos, 25 anos. Na época dos IPOs ali, primeiro e segundo mandato de Lula, de 2003 a 2008, que foi a época que o mercado cresceu, né? E eu estava na Intra, onde nasceu a XP, era a XP e nós ali na mesa, né? Mesmo tamanho, né? Ali você teve a época dos IPOs, uma época brilhante, né? Que a coisa floresceu, e você tem que saber separar o joio do trigo e trabalhar forte do lado do cliente. Você não pode ter conflito de interesse. Né? Você tem que se colocar no lugar do cliente. Eu acho que isso aí é o grande segredo do sucesso, sabe? O cliente, nossa base de cliente, o ticket médio é alto, o cliente não é bobo, é o dinheiro da vida do cara, e se você realmente está do lado dele, você ganha confiança, não tem para ninguém. Você tocou num ponto muito importante, que é o conflito de interesse, né? E eu, de novo, fui assessor por alguns anos e tal, e era um bom assessor na XP, era um dos mais relevantes na época. E eu lembro que existiam assessores que faziam a mesma coisa que eu, só que ganhavam muito mais dinheiro que eu, né? Por causa justamente do conflito de interesse. Porque o conflito de interesse ele existe, mas qual que é o problema? O problema é você, dentro do conflito de interesse, optar por ser um bom assessor, um bom parceiro para o seu cliente. Porque eu lembro que eu olhava para o lado e eu comecei a me questionar depois de uns anos. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque o cara do meu lado estava ganhando 5 vezes, 10 vezes mais que eu. Mas onde é que está esse cara hoje? Exatamente. E eu ali, cara, eu tava ganhando muito menos, trabalhando mais, e o meu cliente, cara, ali feliz e tal, foi passando o tempo e falei, será que tu fez alguma coisa errada? Porque esse cara tava colocando uns produtos muito ruins pro cliente, mas o assessor tava ganhando muito dinheiro. E mas você estava fazendo a coisa certa, você estava pensando no longo prazo. Exatamente. E aí é onde eu te pergunto, assim, o que você pode falar um pouquinho dessa lógica do conflito de interesse? Porque o assessor, né, ele geralmente ganha uma comissão na distribuição do que ele vende. Só que aí o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, às vezes eu vejo carteira de cliente, a gente viu esses dias aí. Aliás, viu até muito recentemente. O cara vem aqui, ó, 4 milhões de reais. Carteira do cara. 3 milhões em COI. Nossa. Aí ontem veio aqui... É mais comum do que parece. Aí, merda. A Choice não vende COI. Não tem um COI na carteira da Choice. Nenhum produto estruturado, nada, a não ser que o cara queira. Mas é isso. Nosso ROE é baixo. O cara liga, quero COI. COI é bravo. É possível o cara ligar e pedir um COI. Não, aí teve... Hoje em dia é bem possível. Teve um caso, Felipe, teve um caso bem
complexo que chegou aí. Como que foi mesmo? Um caso de conflito de interesse grande? Mas aí era do banco, né? Do Bradesco, você está falando? Eu acho que era do banco. E o que acontece? Era um pai de família, né? Ele tinha uma grande fortuna, tinha vários milhões de reais. E na época ele falou para a gerente do banco dele, vou sair, as taxas não estão boas aqui, vou para a corretora, né? Vou para a XP, eu não lembro exatamente qual que era. E disse assim, se as taxas não melhorarem, eu vou embora. A gerente do banco falou, não, eu tenho uma taxa aqui muito boa para você. Ela foi e ofereceu para ele, na época, se não me engano, era 2019, 2020, em que você tinha aquelas taxas pré-fixadas. Se ele que estava caminhando ali para 2% ao ano, você tinha os pré-fixados de 6% ao ano, né? E foi e meteu vários milhões, quase 100% do capital num produto específico. Sem liquidez? Sem liquidez. E aí que está quer dizer, tem vários grandes problemas nisso, mas um dos grandes problemas, né, além da concentração e por aí vai, é que o cliente tinha sido explícito falando que ele precisaria desse dinheiro em breve, né? E esse ele precisava, não era tão em breve assim, um ano e pouco, mas era um produto que ela pegou de 7 anos de duração. Né? Então, má fé isso. Má né? fé. Ou falta E o cara de já era conhecimento. velho. Não, e ele já era velho, ele já tinha uns 60 e tantos, assim, vamos lá. Mas Calma, 7 jovem anos. idoso, O jovem tá idoso. chegando aí, calma aí. Não, mas- E aí, meu? Daqui a 7 anos pro cara de 60 é diferente, porque, uma se ela pessoa- cometer esse erro comigo, eu vou falar, pô, caralho. Vou, Tá pegar bom, com, vai. vou pegar com 35. Aí ele já tá querendo falar assim, pô, 62, vou parar, você voa e vou curtir a vida. Com 65 anos você pega um produto desse, é meio complicado, justamente quando você foi explícito. E aí tem problema de estar tudo num banco só, num produto bancário só, né, com o mesmo tipo de produto de renda fixa. E aí passou um ano e pouco, ele falou, vou precisar desse dinheiro, né? E aí qual foi a grande questão? E aí estava já quase em 2022, quando ele ia precisar desse dinheiro, né? Se ele fosse vender naquele momento, a marcação a mercado do título ia ter vários milhões de reais de prejuízo. E ele não fazia a menor ideia, porque era um produto que não estava sendo marcado a mercado, estava sendo marcado na curva. Ele falou, olha, se você quiser, você vai tomar tantos milhões de prejuízo. E ele ficou muito estressado com isso, muito. E com razão. E com razão, obviamente. Aí mandou mensagem para o gerente acima da gerente dele, nada. Procurou o diretor daquela agência, nada. Mandou para a superintendência, para a ouvidoria, e aí simplesmente veio a resposta, depois de meses e meses de estresse. Ele simplesmente, cara, é isso aí. Se você quiser vender, é isso, não tem muito o que fazer, não. Ele ficou tão transtornado, ele teve um ataque cardíaco, foi para o hospital, ficou na UTI e morreu. E aí deixou esse pepino para a filha dele, que veio conversar comigo. Falei assim, cara, eu não sei mais o que fazer, não sei se eu vendo, se eu não vendo, o que eu faço? Então, assim, um problema, obviamente, que a gente está pegando um caso extremo, né, mas um problema desse levou a família a ficar desolada, a perder uma pessoa. Então, quando a gente fala de saúde financeira, a gente realmente leva muito a sério isso, porque Muito a sério. a saúde financeira está intimamente ligada com a sua saúde como um todo também, né? Totalmente. E só para complementar, eu acredito muito porque nós somos médicos financeiros. Eu acredito na saúde Exato. financeira. Você tem que ter uma saúde física legal, mental legal, mas se você não tiver uma saúde financeira lá na frente, você vai sofrer. E a saúde financeira te dá emocional bom, te dá um psicológico bom, te dá uma qualidade de vida boa. Sim. Mas, né? cara, já pensou, você tá trabalhando, você fala assim, cara, vai ser meu último ano porque eu juntei uma fortuna. E acontece um Vou negócio. pegar minha esposa, Tá vou louco. viajar o mundo, vou pagar, sei lá, a faculdade dos meus Ou não vou netos. fazer nada, vou ficar Ou não em vou fazer casa. nada, só vou ficar contando dinheiro e assim TV. Aí você descobre que, tipo, pô, tudo deu errado, cara. Tudo que você demorou, loucura, sei lá, cara. 40 anos pra juntar, Então, por água abaixo. e aí- Isso acontece muito. E aí é a nossa responsabilidade. Nós temos uma baita de uma responsabilidade. Eu sei disso, é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Porque tem muita gente que não tem essa responsabilidade. Pô, é o dinheiro da vida do cara. Né? O cara tem ali 2, 3 milhões com você e te delegou, confiou em você. Assim, os meus clientes, 95% faz o que eu falar. Confiam plenamente. Eu tenho que ser uma pessoa correta, né? Né? É responsabilidade isso, E né? aí E o deixa- cliente sabe, viu? Por isso que ele é fiel, Mas indica ele outro. não sabe na hora, tem um tempo, né? Tem um É, prazo, né? mas Tem tipo um ele- prazo de validade, né? Ele vai vendo que você está do lado dele, que você... Ele percebe, Thiago, ele percebe. Não, então, o que eu quero dizer só é que assim, ó, se um assessor, alguém quiser ser sacana, o ponto é, muitas vezes o cliente não vai perceber na hora. Não vai mesmo. Mas é questão de tempo, ele vai. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber. Vai. Ele Então vai não seja um perceber. sacana, né, gente? Pelo É, amor de porque eu acho que até é irracional esse tipo de Porque pensamento. o cara vai morrer no mercado, ele não vai ter longo. Mas Então, ele não é tem irracional. noção. Ele é, às vezes, jovem, tá? Sem nenhuma discriminação, mas
E outra, ele não tem um maestro atrás como eu sou para o meu time, entendeu? Então, tem vários escritórios, seja onde esteja plugado, que o negócio é acelerar. Arrepiar, vender produto. Qual é o né? produto do mês? Qual é o COI do mês? Uhum. Por quê? Porque a receita caiu, a captação caiu, então vamos... Ou Então, impacta no valuation também, né? também.